Tudo bem aí? Ué, e agora? E agora? Não sei se tá. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Você, boa noite. Quem conseguiu me acessar e está conseguindo ouvir bem, dá um ok para mim e a gente vai dar início ao nosso culto. Paz, Giovana. Deus te abençoe. Estou aguardando ver se todo mundo está ok aí para a gente iniciar. Problemas técnicos, estamos aí aguardando para arrumar aqui um pouquinho só, me dê mais um tempo e a gente vai iniciar. A todos que estão nos vendo, nos assistindo, Deus abençoe. Boa noite, abençoado. Pastor Vanderlei. Tá ouvindo e vendo bem aí? Dá um ok para eu ter um retorno. Estamos aí seguindo. Ok. Estamos seguindo aí o padrão da live, né? Da semana passada. E possivelmente vai continuar os nossos cultos assim, né? Com a live. Marco Antônio, Deus te abençoe, a paz. E então hoje eu quero começar com alguns recados. Depois vamos orar e meditar na palavra de Deus. Recado para o pessoal da nossa comunidade da IPI de BH, não é? Já colocamos. Maurício e Alcione, Deus abençoe. Fique na paz aí, viu? Força e fortaleza. Já tem alguns avisos para os nossos irmãos da IPI de BH no grupo da igreja do WhatsApp. Então fiquem atentos lá, que nós vamos estar colocando avisos lá, não é? E vamos orar ao Senhor, né? Pedir a Deus direção e a bênção dele para a nossa vida. A gente está com muita saudade de todo mundo da igreja, a gente não está se vendo, né? Quase não nos falamos, mas nós estamos firmes aí, viu? Orando por vocês, que Deus continue derramando graça e poder sobre a vida de vocês. Vamos orar, não é? Para começarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção para a nossa vida, que a tua boa e poderosa mão continue conosco. Queremos que a tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê uma experiência de cada vez mais crescer na tua palavra e precisamos do teu toque e da tua mão. Em nome de Jesus, Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora. Amém. O texto de hoje que nós vamos ler é 1 Pedro 2, de 1 a 5. Eu peço que você ouça a palavra de Deus e medite nela conosco, né? 1 Pedro 2, de 1 a 5, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas,
casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Até o versículo 5, que a gente leu do capítulo 2 de 1 Pedro. E mais uma vez agradecemos a você que está nos ouvindo, que está nos vendo. Que Deus te abençoe e te guarde. O tema dessa noite é desejando ardentemente a palavra de Deus, baseado no livro de 1 Pedro, capítulo 2, né? E de acordo com o apóstolo Pedro, uma das características de uma criança recém-nascida, e a gente sabe disso, né? É uma criança saudável. Parece que algumas pessoas não estão conseguindo acessar aí, né, a nossa live, mas parece que está dando certo. Tem muita gente já nos ouvindo. Acabei de ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Boa noite aí ao César, ao Felipe, Deus abençoe vocês. E 1 Pedro 2, de 1 a 5, que a gente acabou de ler, de acordo com o apóstolo Pedro, uma das características de uma criança recém-nascida, saudável, né, é esse ardente desejo pelo leite espiritual. É exatamente como ocorre com os bebês naturais, né? Quem está passando por esse processo sabe como isso é importante. No original, o sentido das palavras realçadas acima, né, leite puro, sem mistura ou sem adulterações da palavra, né? Esse é o sentido aí literal do que a gente acabou de ler. E essa palavra traduzida como espiritual na versão atualizada é a palavra grega lógicos, né? Que vem de logos, que foi usada muitas vezes no Novo Testamento para se referir à palavra de Deus, né? E ao verbo de Deus, que é Jesus. Ninguém, né, precisa ensinar a uma criança, a um bebê, o desejo de se amamentar, né? A você que está nos ouvindo, muito obrigado, Deus te abençoe. Convide amigos para ouvir a palavra de Deus. Estamos falando sobre desejo ardente da palavra de Deus e falando dessa necessidade que temos e desse desejo como uma criança recém-nascida, né? E parece óbvio, mas às vezes esquecemos desse desejo, né? Estamos vivenciando aí, como povo de Deus, de uma forma geral, uma situação extrema, né? Anormal, perigosa, né? E eu vou te falar por quê. Os irmãos bem sabem disso. Perigosa porque a maioria das pessoas tem buscado alimentos, né? Certos alimentos espirituais, não tem levado em conta que tipo de alimento estão se alimentando, né? Se os alimentos espirituais são inadequados ou adequados, e às vezes sofrem no crescimento espiritual. E o texto que a gente acabou de ler, ele usa a figura, né, do leite materno para falar do alimento espiritual, né? O leite materno nada mais na figura aqui, a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus, né, pessoal? Somente a palavra de Deus pode nos orientar a nossa conduta de vida, a nossa fé, a termos um entendimento concreto, né, da salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Por isso que o tema é desejando ardentemente a palavra de Deus, né? Bebendo o genuíno leite espiritual. E a gente fica muito mais preparado, né, quando a gente tem esse leite espiritual para proclamar a palavra de Deus, as virtudes, né, que Deus nos chamou das trevas para maravilhosa luz. E o texto também usa o texto que a gente está lendo é 1 Pedro 2, de 1 a 5. Esse é o texto que a gente está lendo agora. O tema é desejando ardentemente a palavra de Deus. E eu estou dando uma introdução. Magali, Deus abençoe. Rosilda, quanto tempo, Deus te abençoe. A gente está dando uma introdução sobre a questão da necessidade que temos de nos alimentarmos da palavra de Deus, né? O fundamento da nossa fé, a gente sabe que é Jesus Cristo. Ele é a rocha firme, né? E ele não se abala diante dos vendavais e tempestades. A gente vê isso em Mateus.
E com a nossa fé firmada nesse fundamento, né? Então, firmado na rocha que é Cristo e alimentando-se da palavra de Deus, desse genuíno leite puro, né? Que é a palavra de Deus, nos tornamos então um povo de Deus forte, né? E conseguimos passar por tantas adversidades. Eu e você somos chamados de pedras vivas, né? O texto mostra isso. Somos chamados a construir uma comunidade, essa comunidade de Jesus Cristo. Comunidade onde se busca desenvolver o amor, né? O perdão, a salvação que Cristo nos ensinou, né? Eu e você, cada um de nós é parte importante e constitutiva da Igreja de Jesus Cristo neste mundo. Então você, eu, temos um papel importante na Igreja de Jesus Cristo, de maneira especial na igreja, na IPI de BH, e você que é de outra igreja, aí da sua igreja, né? É pela palavra de Deus que eu e você crescemos na fé. A palavra de Deus nos orienta, né? Dá-nos tudo o que é necessário para a nossa vida espiritual, né? Temos que ter esse desejo de fato imenso da palavra de Deus, para a gente obter então o conhecimento da vontade dele para a nossa vida, né? E para crescermos espiritualmente na sua palavra, temos que ter esse desejo ardente, como diz o texto, para que a palavra de Deus seja realmente edificada na nossa vida, não é? É aquela sensação de quando eu estou com muita fome, eu preciso vivenciar esse momento da palavra de Deus, né? Essa fome precisa brotar da minha alma. O Salmo 119, 103 diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, quando estamos saciados da palavra de Deus, né, ou vivemos saciando-nos da palavra de Deus, torna-se como esse mel, né? E o mel, além de ser um excelente alimento, ele é também um remédio, né? Provérbio 16, 24 diz: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Mais uma vez, eu repito para você que está chegando agora, estamos pregando sobre desejando ardentemente a palavra de Deus, baseado no livro de 1 Pedro, versículos 2, de 1 a 5, e a ideia nessa noite é que, de fato, de verdade, a gente se desperte para que esse desejo ardente da palavra de Deus cresça na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês, e já estou fazendo isso, né? Devemos desejar ardentemente a palavra de Deus para quê? Para o crescimento espiritual, para que tenhamos uma melhor vida de santidade e para experimentarmos a bondade do Senhor, a bondade de Deus na nossa vida. Então, eu tenho que ter desejo ardente da palavra de Deus para que eu cresça. E eu e você precisamos crescer, né? Através desse alimento, desse leite espiritual, né? O apóstolo Pedro está falando de uma maneira bem figurada aqui, né? O apóstolo Pedro está compartilhando, mostrando, né? Ele está usando uma linguagem para falar da palavra de Deus, né? Esse leite espiritual que figuradamente está sendo apresentado é a palavra, a qual o crente deve de todo o coração desejar com muito fervor. E a gente está tendo muito tempo para isso, né? Nessa época de quarentena, para meditar, para ler, para rever conceitos, para deixar Deus falar mais com a gente, né? Então, quando eu desejo ardentemente a palavra de Deus, eu com isso tenho crescimento, né? Ganho crescimento. Pedro escreve, quando ele escreveu essa carta, ele escreve aos crentes dispersos, né? Por causa da perseguição lá do Império Romano. E esses crentes estavam sofrendo por causa disso, né? E o apóstolo chama esse povo de peregrinos, né? Eles estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Eles pertencem ao reino de Cristo, e nós também. A vida nesta terra, né, a minha e a sua vida, nós estamos de passagem aqui, né? Graças a Deus por isso. Logo, vamos caminhar para a vida eterna com Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo quer ensinar a esses eleitos, a esses peregrinos e a nós, né? Não fazemos parte do reino do pecado, pertencemos ao reino de Cristo. E Pedro, então,
começa a lembrar, né, ao pessoal e a nos lembrar também que a vida do passado já foi, não é? Agora vivemos um outro estilo de vida. Pedro está dizendo que nós agora somos regenerados, né? Regenerados, recebemos o perdão de Jesus Cristo e tanto no contexto e hoje, agora somos pessoas que vivemos para Cristo. Recebemos esse conhecimento como? Através da palavra de Deus. Por isso, desejamos ardentemente a palavra de Deus, que é por ela que obtemos orientações. E quando eu desejo a palavra de Deus, eu ganho crescimento espiritual. Não é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem. Você crê em Jesus? É uma pergunta absurda, mas eu quero ver sua resposta. Dá um ok aí se você crê em Jesus, diga um amém na sua casa, diga eu creio. Né? Nós cremos em Jesus. Nós somos dessa comunidade viva, né? Poderosa. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E é por esse motivo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, me assistindo, é por esse motivo que nós temos que desejar ardentemente por essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Deus é poderoso e a palavra dele nos transforma. Então devemos sempre, meu irmão, minha irmã, estar com a Bíblia, não é? Meditar na palavra. Parece uma coisa simples, mas é pelas coisas simples que a gente vai tomando esquecimento, né? Essa palavra de Pedro, né? Essa palavra maravilhosa que nos leva a Cristo, ela ainda continua sendo uma palavra poderosa, escute isso, para transformar sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Essa palavra poderosa que a gente tem que ter desejo de se alimentar é uma palavra que ainda causa transformação na nossa vida. Pedro nos mostra o caminho de volta para Deus, dizendo, deseja ardentemente a palavra de Deus. Jesus Cristo é o único que tem poder para nos salvar. Então, devemos nos alimentar dessa palavra, para que sejamos aperfeiçoados mais e mais para dentro da salvação que Cristo conquistou para mim e para você. Pela palavra, meu querido, minha querida, temos a revelação do sacrifício de Jesus Cristo para nos dar o perdão dos pecados. Graças a Deus que somos perdoados por Cristo, não é? Esse conhecimento nos é revelado por meio da palavra, essa palavra que temos que ter desejo ardente de conhecer e de buscar, não é? Aprove Deus a dar-nos a sua palavra para que conheçamos, né, o plano da salvação. E o conhecimento do plano da salvação também vem através da palavra de Deus. Essa palavra viva, poderosa, que tem deixado você e a mim de pé até hoje. Se estamos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo, nós temos que dar glória a Deus pela palavra dele, não é? E mesmo, como comenta aí a Magali, em tempos de pandemia, a palavra tem que ser pregada, Cristo tem que ser exaltado, a vida de oração tem que ser acentuada. A pandemia não pode me afastar da presença de Jesus. A crise que a gente está vivendo, essa luta que a gente está combatendo, não pode fazer com que eu deixe de crescer. Então precisamos crescer na palavra, e uma forma de crescer é tendo fome da palavra de Deus. O conhecimento do plano da salvação já nos foi revelado. As pessoas precisam saber disso. Nós precisamos compactuar isso, né? E a gente só sabe tudo isso porque a palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta aí para vocês. Como está o teu apetite para com a palavra de Deus? Você perdeu a fome? Você continua com fome da palavra? Eu e você temos desejado mais e mais pela palavra de Deus? Ela tem sido algo que está fazendo diferença na minha e na sua vida? O desejo de Deus é que tenhamos um apetite imenso na palavra de Deus. Há pouco eu estava vendo no grupo da igreja, o grupo dos casais, né? Eles postando comidas, né? Diferentes que comeram hoje ou vão comer.
E eu fiquei com a vontade de experimentar cada comida daquela. A culpa disso é da Renata e do Jorge, que fica provocando coisa pro casal, eles ficam postando coisa boa, né? E aquelas comidas que eu vi lá, que vontade de comer. Esse apetite por uma comida boa tem que ser 10 vezes mais na minha e na sua vida por causa da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque somos regenerados por Cristo. Cristo nos livrou do inferno, nos tirou da vida de pecado, nos salvou, né, da morte eterna. E a palavra de Deus nos ensina isso, né? Essa palavra pura, essa palavra sem mancha, essa palavra perfeita, ela é poderosa, porque ela vem de Deus para a minha e para a sua vida. Eu e você precisamos do leite genuíno, desse leite espiritual, para vivermos essa vida de crescimento. E quando eu tenho uma vida de crescimento, essa vida vai me levar a um desejo de ficar mais santo. Então o tema é desejando ardentemente pela palavra de Deus. Desejando para quê? Para que eu tenha crescimento espiritual. E quando eu cresço espiritualmente, automaticamente, que é o segundo ponto, eu tenho uma vida santa, não é? Quando eu me alimento da palavra de Deus, o resultado disso é uma vida de santificação. E o crente, o cristão, o filho de Deus, o que segue a Jesus, que professa Jesus, tem que ter um viver diferente, né? De antes. Nós não vivemos mais na prática do pecado, nós não vivemos mais sem alimento, somos alimentados pela palavra, e isso deve e tem que fazer diferença na minha e na sua vida. Viver em santidade perante Deus e perante os homens, esse é o desafio para a nossa vida, né? Pedro diz lá no versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Abrindo um parênteses aqui, a Renata está me dizendo que a culpa do camarão chique lá é do Celso, ele que fez o prato lá, né? Então tem essa concorrência dos bons pratos. Então, além desses pratos, vamos ter fome da palavra de Deus, né? Para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Quando Pedro diz despojar-se, significa deixar de lado, deixar para trás. Significa tirar a roupa velha e vestir a roupa nova, deixando tudo para trás. A palavra de Deus é poderosa. Como diz a Magali, ela acalma. Como diz a Carol aí, aleluias por isso, porque essa palavra acalma. E eu preciso me despojar, deixar de lado tudo que tira a minha calma e ser regenerado por Cristo, né? E não esqueçamos que somos peregrinos. Olha só, gente, a nossa passagem está comprada para outro lugar. O nosso lugar é na eternidade. Então, essas lutinhas bobinhas, essas lutinhas tão fraquinhas que a gente está tendo, não é comparada para o lugar que nos espera. Por isso, eu preciso continuar tendo fome da palavra, para que eu cresça na palavra, que eu me santifique na palavra. E a santificação, ela vem de Cristo, obviamente, está em Cristo, né? E o apóstolo Pedro, então, quando escreve lá aos irmãos que viviam na dispersão, né? Lá no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 1 Pedro capítulo 1 fala isso, ele está dizendo que esses irmãos já foram regenerados, né? Já foram regenerados por Cristo. Uma ação aconteceu quando você creu em Jesus. Uma ação aconteceu quando eu criei em Jesus como meu Salvador. Algo tremendo aconteceu. Cristo nos regenerou. Isso não quer dizer que eu e você somos perfeitos porque fomos regenerados. Nada disso. Mas agora eu não tenho mais o peso da culpa, do pecado, da maldição na minha vida, porque a palavra de Deus me fez crescer e me santificou. A regeneração é um processo que vai transformando mais e mais a vida de cada crente, né? E essa transformação, a gente vê isso através da vida que a gente leva e através do que as pessoas percebem, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então,
o apóstolo Pedro está ensinando que os crentes são peregrinos nessa terra, estão regenerados, crescendo no Senhor Jesus, alimentados pela palavra, e eles não podem, e nós também vivemos como cidadão deste reino. O nosso lugar não é neste reino, não é neste mundo. Nosso lugar é na eternidade. Sendo peregrinos nessa terra, eu preciso ter fome da palavra, não deixar a pandemia me derrubar, entristecer, me enfraquecer. E quando eu tenho fome da palavra, eu cresço espiritualmente. E quando eu cresço espiritualmente, eu corro automaticamente atrás de uma vida santificada. E a vida santificada me dá força. E aí eu me despojo de toda essa maldade, não é? Maldade corresponde a toda a iniquidade desse mundo pagão, não é? Então eu e você não devemos deixar que nenhum tipo de maldade, de opressão, de força tire, né, o nosso sossego e a nossa alma. É uma bênção saber que podemos contar com esse alimento, né? Esse alimento que o apóstolo Pedro fala aqui, que nos dá tanta força, né? Então eu e você precisamos deixar para trás tudo que nos atrapalha. O que está atrapalhando sua comunhão com Deus? O que está atrapalhando a sua santificação, né? Como que será que estamos entristecendo o Espírito Santo por causa de pecados e atitudes nossas? A verdade é, nada disso deve estar acontecendo, porque eu estou sendo santificado e você está sendo santificado por Deus. E buscando cada vez mais estar perto de Cristo, porque fomos regenerados. Guarde no seu coração essa reflexão. O tema é despojando-nos de toda a maldade e desejando ardentemente a palavra de Deus. Desejando a palavra de Deus ardentemente para que eu tenha crescimento espiritual. E quando eu cresço espiritual, eu cresço por causa da minha comunhão com Deus e do meu esforço da leitura da palavra. Isso vai gerar em mim uma santificação. Como eu já sou e somos regenerados, santificação vai me fazer com que eu fique mais próximo do modelo de Jesus nessa terra, sendo cidadão não dessa terra, né, deste mundo. O alimento espiritual nos ensina o caminho para essa santidade. Então eu e você precisamos nos revestir desse novo homem, dessa imagem de Cristo, né? Tudo que venha a prejudicar a nossa caminhada deve ser tirado do nosso caminho. Meu irmão, minha irmã, tire do seu caminho tudo que está impedindo a sua caminhada. Se você está triste, ore com alguém, ligue para alguém, mande um WhatsApp, faça qualquer negócio. Tire do seu caminho tudo que está impedindo a sua caminhada cristã. Se você precisa, diante de Deus, abrir o seu coração, se você precisa pedir perdão para alguém, seja o que for, tire do seu caminho tudo que está prejudicando a sua caminhada. Isso vai gerar em você uma vida plena. Cada vez que eu e você nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos estar mais capacitados para viver em santidade em Cristo Jesus. A palavra de Deus me ensina e te ensina o caminho da santidade. Já sabemos o caminho da santidade. E esse caminho da santidade, ele começa com esse crescimento para essa santidade, né? E uma das coisas que a gente tem que fazer como um crente crescido, bem amadurecido e um crente santo é dar graça por tudo. Você já deu graças a Deus por tudo que te aconteceu hoje? Você já preparou seu coração para amanhã cedo você dizer obrigado, Deus, por mais um dia de quarentena e me capacita para que eu viva a vida do Espírito Santo, no Espírito Santo com plenitude. Então, não existe bondade maior do que essa regeneração, né? Essa transformação que sofremos. Guarde isso. Quando você creu em Jesus e Jesus te encontrou, algo tremendo aconteceu. Você foi regenerado. Sua roupagem velha foi retirada e você ganhou uma roupagem nova. Por isso eu e você crescemos diante da palavra de Deus, buscando na palavra de Deus. Por isso eu e você nos santificamos por essa bondade de Deus, né?
Então, escute só, desejando a palavra de Deus, nós crescemos quando desejamos e buscamos e vivemos a palavra. E nesse crescimento vai gerar em mim santificação, em nós, né? Então eu desejo ardentemente a palavra, busco a palavra, medito na palavra, cresço nisso, com isso. E na medida que eu vou lendo a palavra, eu vou me santificando. E essa santificação me faz ser um coração grato, me mostra quais tropeços que estão ao meu caminho, que têm impedido minha caminhada. E por último, me faz experimentar a bondade do Senhor, como diz o texto. Como podemos ter a experiência, né, da bondade do Senhor? O apóstolo Pedro faz uma citação do Salmo 34, né, quando Davi declara a experiência no Senhor. Davi, que estava fugindo de Saul, né, foi para a terra lá de Gate, do rei Aquis, e Davi teve que fingir que estava louco. Todo mundo conhece essa história, né? Para Aquis não o matar. Está em 1 Samuel 21, 10 a 15. Então Pedro faz referência da bondade do Senhor, lembrando também do Salmo 34. Depois desse livramento de Davi, aí Davi compõe esse salmo, né, expressando a gratidão e a confiança no Senhor. Escute só, você está sendo grato ao Senhor? Você continua confiando no Senhor? No Salmo 30, no versículo 8 do Salmo 34 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nesse versículo que eu acabei de ler, Davi indiretamente está chamando a atenção dos descrentes, né? Para reconhecer a bondade do Senhor. E esse texto que a gente leu também está nos chamando a atenção para reconhecermos a bondade do Senhor. Aonde está a bondade do Senhor? Ele me regenerou, me deu fome da palavra, eu cresço através da palavra, me santifico e reconheço sua bondade. Por isso eu preciso reconhecer a bondade do Senhor, né? E a gente vê essa convocação aí no texto. Tanto a história de Davi como Pedro, convocando-nos a reconhecer a bondade do Senhor. Somos convocados, irmãos e irmãs, a reconhecer essa bondade, né? Assim como Pedro, assim como Davi tiveram experiência da bondade do Senhor na vida deles, reconheceram que estavam vivendo pela bondade do Senhor para com eles. Eu e você precisamos também viver reconhecendo que só estamos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo por causa da bondade do Senhor. Deus é bom demais da conta. E por causa da bondade dele, eu preciso ter fome da palavra. E é por isso que ele diz: bem-aventurado o homem que nele se refugia, né? Davi diz isso, né? E Davi se refugia no Senhor, ainda falando da história de Davi. E Pedro então tira aí dessa história de Davi um exemplo da bondade do Senhor, né? Agora o apóstolo Pedro aplica esse verso na carta, dizendo que já temos a experiência da bondade do Senhor. A bondade do Senhor que Pedro se refere tem a ver com o amor de Deus. Olha a bondade de Deus aí, irmão. Ó, o amor de Deus em enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Essa bondade podemos ver nas Escrituras. Podemos sentir isso em nosso coração. Essa bondade de Deus para conosco. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Somos salvos. Se a gente continuar lendo o texto, né, mais adiante, a gente vê alguns reconhecimentos, né? Somos raça eleita, povo santo, né? Nação exclusiva, propriedade real de Jesus, né? Eu quero concluir esse sermão e recapitulando para você. O tema é desejando ardentemente a palavra de Deus. O texto 1 Pedro 2, de 1 a 5. E aí, se desejamos ardentemente a palavra de Deus, desejamos para quê? Para nosso crescimento espiritual, o primeiro ponto. Para que nós sejamos santificados, segundo ponto. E por último, para que experimentemos a bondade do Senhor. E aí, caminhando para o fim, existe bondade maior do que essa?
desse Filho, Jesus Cristo enviado para salvar a mim e a você, ganhamos tudo isso, irmãos, por pura graça, essa vida em Cristo. Isso é motivo de adoração da nossa parte. Eu e você precisamos louvar. Eu não sei quantos já ouviram o louvor que o César postou no grupo, né? Uma canção. Se você não ouviu, acabando aqui, vai lá no grupo da igreja e ouve lá a canção que o grupo de louvor preparou. Ouça canções, né? Eu e você precisamos louvar ao Senhor pela palavra dele que é maravilhosa, por essa palavra de hoje que é maravilhosa, por nos dar crescimento para a salvação, por nos dar santidade e por fazer reconhecermos a bondade dele na sua vida. Só, como diz o nosso irmão Maurício, a palavra de Deus é que nos sustenta nesses momentos difíceis. Ele acabou de escrever, e é verdade, Maurício, só a palavra de Deus. Então, vamos fazer um exercício essa semana. Ao invés de ficarmos preocupados com tudo isso que está acontecendo, vamos lembrar da bondade de Deus na nossa vida. Vamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o verdadeiro leite espiritual. Se essa semana você sentir que você está enfraquecendo ou que você está desanimado, corra para a palavra e recorra para o irmão. Não é? Fale, ore comigo, me ajuda. Eu preciso desejar ardentemente a palavra de Deus para que eu cresça. Me ajuda, porque eu preciso da palavra de Deus para que eu me santifique. Eu preciso da palavra de Deus para que eu reconheça a grandeza de Deus e o amor dele para com a nossa vida, não é? Claro que nós temos que nos cuidar, né? Nós temos que obedecer aí às autoridades de saúde do nosso país, mas deixa eu te falar o como eu me sinto. Meu amigo, eu estou me cuidando, minha amiga. Mas eu não estou nem um pouquinho preocupado se vou morrer ou não. Se eu morrer, glórias a Deus. Se eu ficar, glórias a Deus. Se eu ficar, muito trabalho para fazer. E se eu morrer, glórias a Deus para a eternidade. Então, durante a semana, eu não posso ficar atormentado em saber que posso pegar isso, posso pegar aquilo. O que eu pegar, Deus vai estar no controle. Eu vou me cuidar da melhor forma. Mas o que eu quero ter nessa semana, e eu espero que você tenha, é muita fome da palavra de Deus. Uma sugestão aí para Renata e para o Jorge, né? O grupo de casais lá, fala para eles postarem uma comida bonita e um versículo bonito, né? E a gente se alimenta virtualmente da comida e a gente se alimenta da presença de Deus através da palavra dele. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. A partir de hoje a gente vai continuar com as lives. Quero dizer para você que quarta-feira vamos ter a live do estudo, vamos compartilhar agora, não mais gravando vídeos, né, mas vamos usar esse meio aqui que estamos usando, só justificando, não fizemos isso antes, porque não tínhamos equipamento adequado, agora temos equipamento adequado, vamos fazer isso. Que Deus abençoe as famílias da nossa igreja, que Deus abençoe aos amigos, que Deus abençoe os irmãos que nos ouvem de outras igrejas, aos meus amigos que estão me assistindo, os irmãos aqui de BH. Vamos continuar orando para que Deus nos fortaleça, não é? Continue dando visão ao nosso coração, abençoando o Ministério de Missões, Ministério de Diaconia, Ministério Pastoral, Ministério de Louvor, Ministério Infantil, todos os ministérios da igreja. Vamos começar a sonhar com um projeto de Deus na nossa vida, ok? E a gente vai aí nos falando, eu quero orar com você, eu vou orar de olhos abertos para que você perceba, né? Mais uma vez que Deus continua com você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado a graça, o Senhor tem nos dado, pela tua misericórdia, o prazer de viver em Cristo. Senhor, estamos vivendo um tempo de pandemia. Muitas pessoas estão preocupadas em se cuidar para não pegar esse vírus, mas há um vírus muito pior, Pai, rolando neste mundo, que é o pecado, que destrói a vida do homem. Então livra o ser humano que não te conhece do vírus chamado pecado. Coloca sobre os corações, Pai, santificação através da tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor alcance agora todos os membros da IPI de BH, que assim como o Senhor nos transformou na regeneração, toque-nos agora através do poder da tua palavra. Senhor, todas as casas dos membros da IPI de BH,
agora é visitada pela tua presença, pelo teu poder. Todas as casas dos irmãos que me ouvem, que me assistem, que irão me assistir, sejam visitadas pelo poder da tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque a tua igreja vai crescer, buscando em ti, através da tua palavra, esse crescimento. Santifica o teu povo na tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Adestre as nossas mãos para a batalha. Cinja os nossos lombos de força. Fortaleça os nossos braços. Pai, não tem para ninguém. O Senhor é poderoso. Senhor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nada vai nos afastar desse amor poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E que haja uma transformação, Senhor, nos corações. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com este mundo, mas eu sei o que o Senhor pode fazer com as pessoas que são neste mundo. Salve essas pessoas. E para isso, use a IPI de BH, use as igrejas, use o teu povo, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, receba a bênção do Senhor, e aí deixe seus comentários, e o grupo da igreja está aberto, você pode deixar o comentário no WhatsApp, a gente quer retorno de vocês, tá? Sempre segunda-feira e quinta-feira, até segunda, do domingo para segunda, e da quarta para quinta vai estar aberto lá o grupo da igreja do WhatsApp para vocês deixarem um comentário acerca do que vocês têm visto e ouvido, ok? Só segunda e quinta que o grupo vai ficar aberto. Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço, boa semana. Tamo junto, povo de Deus.